Relaxe por alguns minutos, e permita que essa palavra alcance as partes mais cansadas da sua alma, porque talvez hoje você tenha chegado até aqui no limite. Cansado emocionalmente, com a mente pesada, com o coração ferido por coisas que ninguém conhece. Talvez você esteja sorrindo para as pessoas, mas por dentro existe um silêncio cheio de dor, um cansaço difícil de explicar, uma ansiedade constante, pensamentos que nunca param. E quanto mais a noite chega, mais sua mente se enche de preocupação. Talvez existam feridas dentro de você que o tempo ainda não conseguiu curar. Palavras que machucaram, perdas que deixaram vazio, momentos difíceis que ainda pesam no coração. Talvez você tenha tentado continuar forte por muito tempo, e agora sua alma esteja pedindo descanso. E hoje Deus quer falar exatamente com essa parte cansada dentro de você, porque existem dores que ninguém consegue enxergar, mas Deus vê todas elas. Ele vê as lágrimas escondidas, as noites difíceis, os pensamentos silenciosos, os medos que você nunca contou para ninguém. E mesmo assim, Ele continua perto. Em livro dos Salmos 34:18 está escrito: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Perto. Perceba isso. Deus não se afasta quando você está ferido. Ele se aproxima. Talvez o mundo espere que você seja forte o tempo inteiro, que continue sorrindo, que continue funcionando normalmente. Mas Deus conhece o peso que você carrega em silêncio. E hoje Ele quer trazer paz para sua mente. Talvez sua ansiedade tenha roubado seu descanso. Talvez você esteja vivendo dias em que o coração nunca desacelera. Você tenta dormir, mas os pensamentos continuam. Tenta relaxar, mas a preocupação volta. Tenta manter a esperança, mas o medo fala mais alto. E aos poucos a alma vai ficando cansada. Mas escute isso com atenção. Você não precisa carregar tudo sozinho. Jesus nunca chamou apenas pessoas fortes. Ele chamou os cansados, os sobrecarregados, os feridos, as pessoas que já não conseguiam mais suportar tudo sozinhas. E talvez seja exatamente por isso que você encontrou essa mensagem hoje. Em Evangelho de Mateus 11:28, Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso. Talvez seja exatamente isso que sua alma procura há tanto tempo. Não apenas dormir algumas horas, mas descansar por dentro. Sentir paz novamente. Respirar sem esse peso constante no peito. Voltar a acreditar que dias melhores ainda podem existir. Porque existem pessoas cansadas fisicamente, mas também existem pessoas cansadas emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Pessoas que perderam a paz tentando suportar tudo sozinhas. Talvez você seja uma delas. E hoje Deus quer curar partes suas que ninguém consegue ver. Porque algumas feridas não estão no corpo, estão na alma. Feridas deixadas por rejeição, traição, abandono, medo, ansiedade, palavras que machucaram profundamente. E o pior é quando você tenta seguir em frente, mas por dentro ainda dói. Talvez você já tenha perguntado em silêncio: Deus, o Senhor ainda está comigo? E hoje Deus quer responder isso ao seu coração. Sim, mesmo durante o silêncio, mesmo durante a dor, mesmo quando você sente que ninguém entende você, Deus continua perto. Em livro de Isaías 41:10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão direita fiel. Olhe para essa promessa. Deus não disse que você nunca enfrentaria tempestades, mas prometeu que não enfrentaria sozinho. Talvez agora você esteja vivendo uma fase difícil demais. Uma batalha emocional silenciosa. Uma dor que ninguém percebe. Mas isso não significa que Deus abandonou você. Muitas vezes, enquanto tudo parece silêncio, o céu continua trabalhando. José foi esquecido antes de viver o propósito. Davi chorou escondido antes do trono. Jó perdeu quase tudo antes da restauração. Até Jesus chorou.
Perceba isso. Sentir dor não faz você fraco. Ter momentos difíceis não significa falta de fé. Há pessoas fortes lutando batalhas invisíveis todos os dias. E talvez hoje Deus queira apenas que você pare por alguns minutos e descanse na presença dele. Porque nem toda resposta chega imediatamente. Mas a presença de Deus sustenta você enquanto espera. Talvez você esteja tentando controlar tudo: o futuro, as respostas, os problemas, as preocupações. E isso está deixando sua mente exausta. Mas existem pesos que nunca foram feitos para você carregar sozinho. Deus não quer você vivendo esmagado pela ansiedade. Ele quer ser abrigo para sua alma. Quer trazer calma para seus pensamentos. Quer lembrar você que essa dor não será eterna. Talvez hoje você não precise entender tudo. Talvez precise apenas respirar fundo e confiar novamente em Deus. Porque aquilo que hoje parece caos, ainda está debaixo da autoridade dele. Enquanto você pensa que tudo está perdido, Deus continua escrevendo novos capítulos para sua história. Enquanto você chora, Ele continua sustentando você. Enquanto sua mente se enche de medo, Deus continua dizendo: eu estou aqui. E talvez o maior sinal disso seja exatamente este: você ainda está de pé. Depois de tudo, depois das noites difíceis, depois das lágrimas escondidas, depois dos dias em que pensou que não conseguiria continuar, você permaneceu. E isso também é cuidado de Deus. Então, antes de terminar esse vídeo, silencie sua mente por alguns segundos. Respire profundamente e entregue novamente suas dores ao Senhor. Entregue sua ansiedade, seu medo, seu cansaço, suas lágrimas silenciosas, porque existe cura para sua alma. Existe paz mesmo depois da tempestade. Existe esperança mesmo quando tudo parece escuro. E existe um Deus olhando para você agora e dizendo: filho, filha, descanse. Eu continuo cuidando de você.